Ele só queria silêncio. Uma casa vazia, alguns dias longe de tudo, mas quando empurrou o portão daquela propriedade fechada há anos, encontrou duas meninas no jardim, sorridentes, como se sempre tivessem morado ali. E uma delas olhou direto para ele e disse: "Você demorou. A mamãe disse que você ia vir." Lucas Ferreira era o tipo de homem que resolvia tudo. Problemas de obra, contratos difíceis, negociações que outros desistiam no meio. Ele chegava, analisava e encontrava a saída. Sempre encontrava. Mas havia uma coisa na vida dele que nenhuma competência profissional conseguia resolver: o silêncio da própria casa. Aquele silêncio específico de quem volta para um lugar vazio, sabendo que ele não deveria ser vazio, que um dia foi cheio, e que a pessoa que o preenchia não estava mais lá. Ana tinha partido 3 anos atrás, rápido demais para que Lucas conseguisse se preparar, devagar o suficiente para que ele visse cada etapa da partida sem poder fazer nada. Ela tinha 38 anos, um sorriso que desarmava qualquer sala e uma forma de olhar para Lucas que fazia ele se sentir o homem mais importante do mundo. E então, foi embora. E o mundo continuou girando como se aquilo fosse normal, como se fosse aceitável o mundo continuar girando depois de uma coisa dessas. Ele mergulhou no trabalho, expandiu a empresa, abriu filiais, viajou, assinou contratos, encheu a agenda de compromissos até não sobrar nenhum espaço em branco, porque espaço em branco era perigoso. Espaço em branco deixava a cabeça ir para lugares que ele não queria visitar. Funcionou por um tempo, por muito tempo, na verdade. Até que um sócio, durante um jantar de negócios, olhou para ele e disse com aquela franqueza inconveniente de quem conhece alguém há décadas: "Lucas, você está cansado de um jeito que férias não resolve. Você precisa parar de fugir." Não foram as palavras que incomodaram, foi o fato de que eram verdade. Foi aí que ele lembrou da casa de campo. A propriedade que ele e Ana compraram juntos, poucos anos antes do início do problema de saúde, com aquela ideia romântica de ter um lugar para desacelerar nos fins de semana. Eles foram algumas vezes, plantaram flores no jardim, tomaram café na varanda, olhando para o horizonte verde, conversaram sobre coisas que o dia a dia urbano não deixava espaço para conversar. Era um lugar feliz. E foi exatamente por isso que Lucas não conseguiu mais voltar depois que ela foi embora. Lugares felizes doem de um jeito diferente quando a pessoa que os tornava feliz não está mais lá. Mas naquela semana, ele foi. Jogou uma mala no carro, avisou o escritório que estaria fora por alguns dias e dirigiu as 3 horas de estrada sem ligar o rádio, sem atender o celular, sem se permitir recuar. Precisava enfrentar aquilo de uma vez. A propriedade ficava no fim de uma estrada de terra, cercada por vegetação aberta e aquela quietude que a cidade nunca consegue imitar de verdade. Lucas parou o carro na frente do portão e ficou alguns segundos sem sair. O lugar estava exatamente como ele deixou, ou quase, o portão trancado com o cadeado que só ele tinha a chave. A vegetação um pouco mais crescida nas bordas. A fachada da casa, com aquela aparência de lugar que ficou esperando por muito tempo. Ele abriu o cadeado, empurrou o portão e entrou devagar, com a mala na mão e o peso familiar de quem volta para um lugar carregado de memória. Fez isso com aquela mistura de coragem e hesitação que só quem perdeu alguém consegue entender. Quando você quer lembrar e, ao mesmo tempo, não consegue aguentar lembrar. Foi quando percebeu a primeira coisa estranha. As flores do jardim estavam vivas, não apenas vivas, estavam bem cuidadas, regadas, com aquela aparência de planta que recebe atenção regular. Lucas parou no meio do caminho e olhou para o jardim com o senho franzido. Ele não vinha há mais de 2 anos. Não havia ninguém com autorização para entrar na propriedade. Não havia vizinhos próximos o suficiente para isso. E ainda assim ali estavam, as flores coloridas que Ana havia plantado, em plena forma, como se o tempo não tivesse passado. Na varanda,
um copo com água. Não estava vazio, não estava sujo. Estava ali, como se alguém tivesse deixado há pouco tempo. Lucas sentiu o estômago virar. A primeira explicação que a cabeça racional tenta montar nessas situações é sempre a mais simples. Alguém entrou sem autorização. Algum funcionário esquecido, algum vizinho que tomou uma liberdade. Havia uma explicação lógica para aquilo, com certeza havia. Ele respirou fundo e foi em direção à porta da casa para ver se havia sinal de arrombamento. Foi quando escutou risadas. Risadas de criança vindas do fundo do quintal, leves e despreocupadas, o tipo de som que não combina com nenhum cenário de invasão ou problema sério. Lucas parou no meio do caminho e virou na direção do som. Veio do lado esquerdo da propriedade, onde o jardim se abria num espaço maior, entre as árvores que ele e Ana haviam plantado nos primeiros anos. Ele foi até lá e parou. 2 meninas. Loiras, miúdas, com uns 6 anos cada uma, vestidas de forma parecida, descalças na grama, brincando entre as flores, como se aquele quintal fosse o lugar mais natural do mundo para elas estarem. Uma estava fazendo uma coroa com flores colhidas do jardim. A outra observava e dava instruções com aquela seriedade divertida que criança pequena tem quando está completamente absorta em alguma coisa. Lucas ficou parado, sem conseguir falar por alguns segundos. O cérebro estava trabalhando em velocidade máxima, tentando montar uma explicação para aquela cena, mas nenhuma chegava completa. Crianças, no quintal fechado, de uma propriedade que só ele tinha acesso. "Oi", ele disse finalmente, com a voz saindo mais rouca do que pretendia. As duas pararam ao mesmo tempo e olharam para ele, sem susto, sem medo, com aquele olhar tranquilo de quem não vê problema nenhum na situação. "Oi", responderam juntas, como se fossem uma coisa só. Lucas se agachou lentamente, colocando-se na altura delas, tentando não assustar, tentando parecer calmo enquanto o coração disparava no peito. "Como vocês se chamam?" "Eu sou Sofia", disse a da esquerda. "E eu sou Laura", completou a da direita. "Sofia e Laura", ele repetiu devagar. "Tá bem. E o que vocês estão fazendo aqui?" As duas se entreolharam rapidamente, com aquela comunicação silenciosa que gêmeas têm e que ninguém mais consegue decifrar direito. Depois, olharam para ele de volta com a expressão mais natural do mundo. "A gente mora aqui", disseram juntas. Lucas abriu a boca e fechou. "Moram aqui?" "Há um tempão", Sofia confirmou, voltando a atenção para a coroa de flores na mão, como se o assunto estivesse encerrado. Ele olhou ao redor. O portão estava trancado quando chegou. O cadeado estava intacto. Não havia nenhum sinal de arrombamento, nenhum carro, nenhum adulto visível em lugar nenhum. Apenas aquelas 2 meninas, completamente à vontade, num quintal que teoricamente era impossível de acessar. "Onde está a mãe de vocês?" Lucas perguntou, mantendo a voz firme. Laura olhou para ele com uma expressão que misturava algo difícil de nomear. Não era tristeza exatamente, era mais parecida com a seriedade de quem sabe de uma coisa grande, mas não sabe como explicar. "A mamãe teve que ir", ela disse simplesmente. "Ir para onde?" Sofia parou o que estava fazendo e olhou para Lucas com aqueles olhos claros que pareciam enxergar mais do que deveriam para uma criança de 6 anos. Apontou para dentro da casa e disse, com a voz mais tranquila do mundo, a frase que fez o sangue de Lucas gelar, do jeito que só acontece quando a realidade para de fazer sentido de vez. "Você demorou. A mamãe disse que você ia vir." Lucas não conseguiu dormir. Ficou sentado na sala da casa de campo, com as luzes acesas, ouvindo o silêncio do campo lá fora e tentando organizar o que havia acontecido naquele dia de um jeito que fizesse sentido. Não conseguia. As meninas estavam no quarto do fundo. O mesmo quarto que ele havia descoberto horas antes, com um colchão no chão, roupinhas dobradas numa cadeira, desenhos feitos com giz de cera cobrindo parte da parede. Alguém havia transformado aquele cômodo num espaço de criança, com cuidado, com intenção,
Não era invasão descuidada. Era alguém que havia planejado aquilo. Depois que Sofia disse aquela frase no jardim, Lucas ficou tão paralisado que demorou alguns segundos para conseguir reagir. Perguntou mais uma vez o que a menina quis dizer. Ela apenas encolheu os ombros com aquela naturalidade desarmante de criança que acha que explicou o suficiente. A mamãe falou que um dia um homem ia chegar aqui e que a gente não precisava ter medo, que era você. Ponto final. Voltou para a coroa de flores como se tivesse dito algo completamente corriqueiro. Lucas passou a tarde tentando extrair mais informações das duas com cuidado, sem pressioná-las, sem assustá-las. Descobriu que elas estavam ali havia algumas semanas, que a mãe havia chegado de madrugada num dia que elas não sabiam nomear direito, com uma mochila grande e 2 bolsas. Que ela havia aberto a porta da casa com uma chave, organizado o quartinho do fundo, deixado comida e água suficiente e explicado com aquela calma forçada de adulto tentando não transmitir desespero para a criança que ela precisava resolver uma coisa importante e voltaria assim que conseguisse. Não tinha voltado. As meninas não sabiam há quantos dias. Crianças de 6 anos não têm essa noção de tempo com precisão. Sabiam que tinha sido bastante. Sabiam que estavam com saudade e sabiam com aquela fé intacta que só a infância tem, que a mãe havia prometido voltar e que promessa de mãe não se quebra. Lucas ouviu tudo aquilo sentado no chão do quartinho, de costas para a parede, com Sofia de um lado e Laura do outro, e sentiu o peso daquela situação cair sobre ele de uma vez. Havia crianças sozinhas naquela propriedade havia semanas. Crianças que sobreviviam com o que a mãe havia deixado, que dormiam juntas naquele colchão, que passavam os dias brincando no jardim, esperando por alguém que não vinha, e que, por alguma razão que ele ainda não compreendia, sabiam o nome dele. Deu comida para elas, esperou que adormecessem e foi para a sala tentar pensar. A chave. Era nisso que a cabeça dele travava. A mãe daquelas meninas tinha uma chave daquela propriedade, uma chave que abria o cadeado do portão e a porta da casa. Lucas era absolutamente certo de que havia apenas 2 chaves daquele cadeado no mundo. Uma estava no chaveiro dele, que ficava com ele em tempo integral. A outra havia pertencido a Ana. Ele foi até o quarto principal, abriu a gaveta da cômoda que nunca mexia e procurou no fundo, embaixo de algumas coisas que havia guardado ali depois da perda da esposa, sem ter coragem de reorganizar. O chaveiro de Ana ainda estava lá. Um chaveiro cor-de-rosa com um pequeno coração de metal que ela havia comprado numa viagem. Lucas o pegou com cuidado e olhou. A chave da propriedade estava no chaveiro. E estava ali, no lugar de sempre. Então, como a mãe daquelas meninas tinha entrado? Ele passou horas nessa questão antes de aceitar a única conclusão possível. Havia uma terceira chave. Uma cópia que ele não sabia que existia. E a única pessoa que poderia ter feito essa cópia era a Ana. Por que Ana teria dado uma cópia da chave para uma estranha sem contar para ele? Foi aí que ele pegou o celular e ligou para a Dona Amélia. A vizinha mais próxima da propriedade morava a cerca de 1,5 km pela estrada de terra. Uma senhora de quase 70 anos, viúva, que conhecia aquela região há décadas e que havia sido uma das poucas pessoas a visitar o lugar quando Lucas e Ana ainda frequentavam a casa de campo. Elas tinham criado uma amizade genuína, aquele tipo de afeto que não depende de proximidade de idade, que nasce de afinidade mesmo. O telefone chamou 2 vezes. Lucas, ela atendeu, não como pergunta, como afirmação. Como se soubesse que era ele antes de ver o nome na tela. Ele ficou em silêncio por um segundo. Dona Amélia, eu preciso que a senhora venha aqui. Eu sei, ela respondeu. E havia algo na voz dela, um peso, uma resignação, que fez Lucas entender que ela não estava surpresa com o telefonema. Estou indo. Ela chegou 20 minutos depois, com um casaco sobre o pijama
e uma expressão de alguém que carregava uma coisa pesada há muito tempo e sabia que havia chegado a hora de pousar. Lucas abriu o portão sem falar nada, e ela entrou, olhando para a casa com aquele olhar específico de quem já conhece um lugar. Quando chegaram ao corredor, e ela viu a porta do quartinho do fundo entreaberta, com a luz apagada e o silêncio das crianças dormindo do outro lado, Dona Amélia parou. Ficou olhando por alguns segundos. Depois levou as mãos ao rosto e começou a chorar baixinho, daquele jeito silencioso de choro que não pede atenção, que é só a emoção vazando porque não tem mais como segurar. Dona Amélia, Lucas disse com firmeza, mas sem dureza. Me conta o que está acontecendo. Ela se enxugou, respirou fundo e foi até a sala. Sentou no sofá e ficou um momento olhando para as mãos antes de começar a falar. Lucas sentou na cadeira em frente e esperou. O nome dela é Isabela, Dona Amélia começou. A mãe das meninas. Ela apareceu aqui pela primeira vez alguns meses antes de Ana falecer. Lucas não esperava ouvir o nome da esposa. Sentiu o estômago apertar. Ela conhecia Ana? Conhecia. Dona Amélia escolheu a palavra seguinte com cuidado. Lucas, Ana nunca te contou porque não sabia como e porque não teve tempo. Isabela é a irmã mais nova dela. O silêncio que caiu naquele momento foi diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Foi um silêncio que ocupava espaço, que pesava, que mudava a forma de tudo que estava ao redor. Ana não tinha irmã, Lucas disse. Não como contestação agressiva, como alguém tentando confirmar uma informação que o próprio cérebro recusa. Tinha. As duas se afastaram muito cedo, quando ainda eram jovens. Um desentendimento de família que foi crescendo e virando distância como acontece. Ana nunca tocou no assunto porque doía. Você conheceu ela depois que o afastamento já era antigo demais para parecer recente. Lucas ficou olhando para Dona Amélia tentando processar. 3 anos casado com Ana antes da complicação. Nunca uma menção a uma irmã. Nunca um deslize, nunca uma foto, nunca um momento em que aquele nome tivesse surgido. Como alguém guarda uma coisa dessas? Elas se reencontraram. Dona Amélia continuou. Isabela procurou Ana quando soube que ela estava doente. Não sei como ficou sabendo. Talvez alguém da família antiga tivesse contato com as duas. O fato é que ela apareceu aqui, nessa casa de campo, porque sabia que era o lugar onde Ana vinha para descansar. Eu estava na cerca quando vi uma mulher parada na frente do portão. Fui até lá. Ela disse que era irmã de Ana e pediu que eu avisasse que estava ali. E você avisou. Avisei. Ana veio no fim de semana seguinte. Eu as vi se encontrarem ali no jardim. A voz de Dona Amélia falhou. Lucas, foi o tipo de coisa que você não esquece. As duas choraram tanto que eu precisei ir embora porque me sentia intrusa só de estar vendo. Lucas levantou da cadeira e foi até a janela. Ficou olhando para o jardim escuro lá fora, para as flores que estavam vivas e cuidadas, tentando imaginar a cena que Dona Amélia estava descrevendo. Ana, ali, reencontrando uma irmã que havia perdido, e não contando para ele, guardando aquilo como se fosse algo que não cabia em palavra. Isabela já estava doente nesse reencontro. Dona Amélia continuou. Não tão grave quanto foi ficando depois, mas já sabia que havia algo sério. As duas tiveram alguns meses de reencontro. Se falavam, se visitavam quando conseguiam. Ana fez uma cópia da chave para Isabela, sem te contar, porque queria que ela tivesse um lugar seguro caso precisasse. Nanei as meninas. Sofia e Laura nasceram durante esse período de afastamento. Ana nunca as tinha conhecido pessoalmente, mas amou aquelas crianças antes mesmo de vê-las, só de ouvir Isabela falar. Dona Amélia respirou fundo. Quando Ana piorou e percebeu que não ia conseguir se recuperar, ela me chamou aqui e me pediu um favor. Me pediu que eu guardasse um segredo e que confiasse que no momento certo a verdade ia aparecer para você sozinha. Que segredo? Dona Amélia levantou e foi até o corredor. Parou em frente à porta do quartinho do fundo. Não o quarto das crianças, mas o pequeno cômodo ao lado, que sempre ficou trancado.
Ela colocou a mão no batente e olhou para Lucas. Ana deixou algo aqui para você. Pediu que eu não entregasse. Disse que você precisava encontrar sozinho quando estivesse pronto para voltar. Lucas se aproximou. A porta estava destrancada. Ele a empurrou devagar. Dentro do cômodo, sobre a única prateleira, havia um envelope. Branco, simples, com o nome dele escrito na frente, aquela letra. Aquela caligrafia que ele reconheceria no escuro, em qualquer papel, em qualquer lugar do mundo. A letra de Ana. Ele pegou o envelope com as mãos que não estavam completamente firmes e virou para Dona Amélia. Ela assentiu uma vez, em silêncio, e saiu do cômodo, deixando ele sozinho. Lucas ficou parado, segurando aquele envelope por um longo momento. 3 anos depois de perder Ana, ela havia encontrado uma forma de falar com ele de novo. E alguma coisa dentro dele, aquela parte que havia aprendido a se fechar para não sentir, sabia que o que estava escrito ali ia mudar tudo. Ele abriu o envelope. A carta não era longa. Lucas sempre imaginou que se Ana pudesse falar com ele depois de partir, encheria páginas. Diria tudo que não disse, explicaria tudo que ficou sem explicação, preencheria cada silêncio que sobrou. Mas eram apenas 2 parágrafos. Com a letra dela, aquela caligrafia levemente inclinada para a direita que ele conhecia de cor, escritos com calma, sem rasura, como se ela tivesse ensaiado cada palavra antes de colocar no papel. Ele leu uma vez, depois leu de novo. Depois, ficou um longo tempo parado no meio daquele cômodo pequeno, segurando o papel com as 2 mãos, sem conseguir fazer mais nada. Lucas, se você está lendo isso é porque voltou. E se voltou, é porque está pronto, mesmo que ainda não saiba. Eu precisava te contar sobre Isabela há tanto tempo, e não consegui. Não por falta de coragem, por falta de palavras certas. Ela é minha irmã. A distância entre nós foi longa e foi culpa dos 2 lados, como quase sempre é. Mas quando ela me encontrou, eu entendi que algumas coisas ficam esperando pelo momento certo. Sofia e Laura são a coisa mais bonita que ela trouxe para o mundo. Se você as encontrou, cuide delas como cuidaria de mim. Elas precisam de você. E eu acho que você também precisa delas. Era isso. 2 parágrafos. Sem despedida dramática. Sem pedido de perdão, sem o peso exagerado que a partir das vezes empresta para as últimas palavras de alguém. Era Ana sendo Ana, direta, amorosa, com aquela capacidade de dizer o essencial sem enfeite. Lucas dobrou a carta devagar e ficou sentado no chão daquele cômodo por um tempo que não soube medir. Não chorou imediatamente. A dor desse tipo não vem logo. Ela chega depois, quando o cérebro para de processar informação e começa a sentir de verdade. Primeiro, veio o peso. Aquela sensação de que o chão cedeu um palmo, de que a versão da história que ele conhecia havia sido substituída por uma outra, maior, com um personagem que ele nem sabia que existia. Ana tinha uma irmã com 2 filhas. Uma irmã que ela havia reencontrado nos últimos meses de vida e com quem havia reconstruído algo, e ele não sabia de nada. Não porque ela quisesse esconder no sentido cruel da palavra, mas porque havia coisas em Ana que pertenciam a ela antes de pertencerem ao casamento. Isso ele conseguia entender. O que doía era outra coisa, a certeza de que ela carregou aquilo sozinha. Que não encontrou o momento, que o problema de saúde avançou antes que a conversa acontecesse. Ele ficou ali até ouvir um barulho vindo do quarto das meninas. Um farfalhar de lençol, o som de uma criança se virando no sono. Levantou devagar, foi até a porta e olhou pela fresta. Sofia e Laura dormiam juntas no colchão, abraçadas com aquela respiração cadenciada de criança que dorme sem culpa e sem peso. Lucas ficou olhando por alguns segundos e sentiu algo se mover dentro do peito. Não sabia bem o nome daquilo. Não era alegria, não era tristeza. Era algo no meio, aquele sentimento que aparece quando a vida coloca na sua frente algo que você não pediu e que mesmo assim parece inevitável.
Fechou a porta com cuidado e foi encontrar Dona Amélia, que havia esperado na sala. Eu preciso entender uma coisa, ele disse, sentando na cadeira. Como essas meninas ficaram sozinhas por semanas sem que ninguém fizesse nada? Dona Amélia não desviou o olhar, porque eu sabia que elas estavam aqui. Lucas esperou. Isabela me procurou antes de deixá-las. Veio até a minha casa, explicou a situação, pediu que eu não chamasse ninguém e que verificasse se as meninas estavam bem. Deixou comida suficiente guardada na despensa. Eu mesma ajudei a abastecer na semana que ela foi. As meninas sabiam que podiam me chamar pela cerca se precisassem de alguma coisa. Eu não deixei as meninas sozinhas, eu apenas dei espaço a elas, mas observando e cuidando. E a senhora aceitou isso. Aceitei porque ela me explicou o que estava acontecendo com ela e porque Ana me pediu, antes de partir, que eu confiasse em Isabela se ela um dia aparecesse. Dona Amélia juntou as mãos no colo. Eu não abandonei essas crianças, Lucas. Eu as protegi da única forma que Isabela me pediu para proteger. Ela não queria o sistema. Ela queria você. Por que eu? A pergunta saiu mais crua do que ele pretendia. Ela nem me conhecia. Conhecia através de Ana. Durante os meses em que as duas se reencontraram, Ana falava muito de você. Isabela sabia que tipo de homem você era antes de ter visto sua face. Dona Amélia fez uma pausa. E havia uma outra razão. Uma que você precisa saber agora. Lucas sentiu o estômago apertar de novo. Aquela sensação já estava se tornando familiar naquela noite. Isabela não foi embora porque quis. Dona Amélia disse com cuidado. Ela entrou em colapso. A condição dela piorou de forma rápida e ela precisou de atendimento urgente. Não tinha ninguém. O pai das meninas havia sumido meses antes. Quando soube que ela estava doente, foi embora, como se nunca tivesse existido. Ela estava completamente sozinha. Onde ela está agora? Numa clínica. O Dr. Marcos Vidal, que acompanhou o tratamento dela, conseguiu uma vaga de internação emergencial. Ela estava consciente quando foi, Lucas. Deixou as meninas aqui, porque era o único lugar no mundo onde sabia que elas estariam seguras. E fez a denúncia anônima para a assistente social ela mesma, com medo de que algo acontecesse com ela na clínica e ninguém soubesse das crianças. Lucas ficou em silêncio, processando cada peça daquilo. Isabela havia planejado tudo o que conseguiu planejar no pouco tempo e na pouca força que tinha. Havia deixado as filhas no único lugar seguro que conhecia. Havia pedido a única pessoa confiável que vigiasse de longe. Havia acionado o sistema como garantia caso tudo desse errado e havia deixado uma trilha que levava até Lucas, apostando que ele apareceria. Ela sabia que eu viria. Lucas disse baixinho, não como pergunta. Ana disse a ela que um dia você voltaria para essa casa, que você só precisava de tempo. Dona Amélia olhou para ele com aquela franqueza gentil de quem é velho o suficiente para falar a verdade sem crueldade. Isabela apostou nisso. Apostou em você. Lucas levantou e foi até a janela. Lá fora, o jardim estava escuro, mas as flores que alguém havia cuidado com tanto esmero eram visíveis mesmo assim. Silhuetas escuras contra o fundo mais escuro ainda da noite do campo. Aquelas flores que Ana havia plantado, que Isabela havia regado, que as meninas brincavam entre elas como se fossem parte da família. Havia uma continuidade naquilo que ele não havia pedido e que mesmo assim existia. Quando se virou, tinha uma pergunta que precisava fazer antes de qualquer decisão. Dona Amélia, Isabela, ela tem chance de se recuperar? A senhora não respondeu de imediato. Olhou para as mãos, depois para ele. O Dr. Marcos é quem pode responder isso melhor, mas quando ela foi para a clínica, estava lutando, e Isabela é do tipo que luta. Lucas assentiu devagar. Havia uma assistente social que voltaria em menos de 3 dias com um prazo e uma decisão a ser tomada. Havia 2 meninas dormindo no quarto do fundo que não sabiam que a mãe estava internada, que acreditavam,
com aquela fé inabalável de 6 anos, que ela havia prometido voltar e que promessa de mãe não se quebra. E havia uma carta dobrada no bolso dele, com a letra de Ana, dizendo que aquelas crianças precisavam dele. Ele não havia escolhido nada daquilo, mas estava no meio de tudo. Dona Amélia, ele disse, com a voz mais firme do que esperava conseguir naquele momento. De manhã cedo, eu quero o contato do Dr. Marcos Vidal. Ela assentiu, com algo parecido com alívio no olhar. Eu tenho. Lucas olhou uma última vez para o jardim escuro, para as flores que 3 mulheres diferentes haviam tocado por razões que todas se conectavam. Depois foi até o quarto das meninas, abriu a porta com cuidado e ficou na soleira por um momento. Sofia revirou no colchão e murmurou algo no sono. Laura estava de costas, com o braço em volta da irmã. Ele fechou a porta, foi para a sala e ficou sentado na cadeira até o dia clarear. Não dormiu. Mas pela primeira vez em 3 anos, o silêncio daquela casa não parecia completamente vazio. O doutor Marcos Vidal tinha um consultório pequeno, numa clínica no centro da cidade mais próxima. Lucas chegou sem hora marcada, na abertura do expediente, com a carta de Ana no bolso e aquela determinação silenciosa de quem não tem mais tempo a perder. A recepcionista foi verificar se o médico poderia atendê-lo. Voltou 2 minutos depois, dizendo que ele podia entrar. O consultório tinha estantes cheias de livros, uma mesa simples e um homem de cabelos grisalhos que levantou quando Lucas entrou com uma expressão de quem já esperava por aquela visita há algum tempo. Você é Lucas Ferreira, o médico disse. Não como pergunta. Sou. Lucas parou no meio do consultório. A senhora Amélia disse que o senhor acompanhou o caso de Isabela. Acompanhei. Doutor. Marcos indicou a cadeira do outro lado da mesa. Sente. Lucas sentou. O médico ficou de pé por um momento, como se organizasse internamente o que ia dizer e em que ordem. Depois sentou também e colocou as mãos sobre a mesa. Isabela me falou que o dia ia chegar, que um homem chamado Lucas ia aparecer fazendo perguntas. Me pediu que eu fosse honesto com você. Então seja, doutor. Marcos abriu uma gaveta e retirou um caderno de capa simples, já com as bordas gastas, de quem foi manuseado muitas vezes. Colocou sobre a mesa, mas não empurrou para Lucas ainda. Ela deixou isso aqui guardado. Disse que era para você, se você viesse. Lucas olhou para o caderno sem tocá-lo. Como ela está? Estável. O quadro dela é sério, mas ela está respondendo ao tratamento. O médico escolheu as palavras, com o cuidado de quem sabe o peso delas. Isabela é uma mulher com uma resistência que eu raramente vejo. Quando deu entrada na clínica, estava no limite, mas não cedeu. Ela sabe que as meninas estão bem. Soube ontem. Eu a avisei assim que Dona Amélia me contactou. Uma pausa. Ela chorou por 1 hora. Depois pediu para saber tudo sobre você. Lucas sentiu o peso daquilo. Uma mulher internada, sem forças, perguntando sobre um homem que nunca havia visto pessoalmente. Um homem em quem havia depositado as filhas como quem deposita a coisa mais valiosa que tem no único cofre que confia. O caderno, Lucas disse. É dela? É. Começou a escrever quando ficou muito doente e percebeu que havia coisas que precisavam ser ditas caso não conseguisse dizer pessoalmente. Doutor. Marcos empurrou o caderno devagar pela mesa. Você não é obrigado a ler agora, mas acho que vai querer. Lucas pegou o caderno. A capa era comum, sem identificação. Abriu na primeira página. A letra de Isabela era diferente da de Ana, mais larga, menos controlada, com aquela urgência de quem escreve com pressa ou com emoção. Mas havia algo no ritmo das frases que lembrava a irmã. Uma cadência parecida. Lucas não soube explicar. Era como reconhecer uma voz numa família sem nunca ter ouvido antes. Leu por 20 minutos ali mesmo, com o Dr. Marcos em silêncio do outro lado da mesa. O caderno contava a história de Isabela com uma honestidade que doía. O afastamento da irmã,
Os anos de distância, a descoberta da complicação de saúde, o companheiro que foi embora sem olhar para trás quando entendeu que a situação era séria. O reencontro com Ana, descrito em detalhes que fizeram Lucas precisar parar em determinado trecho e olhar para o teto por alguns segundos. Isabela escrevia sobre a irmã com um amor que havia sobrevivido a anos de silêncio, e isso era uma das coisas mais pesadas que ele havia lido na vida. Havia uma parte sobre ele, não longa, mas específica. Ana havia falado sobre Lucas em cada encontro com a irmã, sobre como ele era o tipo de homem que resolvia problemas sem fazer escândalo, sobre como ele amava de um jeito quieto, sem alarme, mas que se sentia em tudo. Isabela havia escrito: "Minha irmã me descreveu você tantas vezes que quando pensei num lugar seguro para Sofia e Laura, seu rosto foi o primeiro que veio. Isso deve parecer loucura para um estranho, mas você não é um estranho. Você é o homem que Ana escolheu e ela nunca errou numa escolha importante." Lucas fechou o caderno. Ficou um momento com a mão sobre a capa. "Ela errou num ponto", ele disse baixinho, mais para si do que para o médico. "Qual?" "Não me contou sobre a irmã." Dr. Marcos inclinou a cabeça levemente. "Isabela fala sobre isso no caderno. Diz que Ana queria contar, que planejava uma conversa, que só esperava o momento certo. Mas as coisas se complicaram e não teve o momento certo." Lucas assentiu. Havia perdoado Ana antes mesmo de precisar, porque não havia o que perdoar, havia apenas dor. A dor específica de descobrir que a pessoa que você amava carregava algo grande e não teve tempo de dividir. "Preciso vê-la", Lucas disse. Dr. Marcos não pareceu surpreso. Ela pediu a mesma coisa hoje cedo. A clínica onde Isabela estava internada ficava a 40 minutos de distância. Lucas foi direto, sem voltar à casa de campo primeiro. Deixou Dona Amélia com as meninas. Ela havia ficado na propriedade para cuidar delas enquanto ele resolvia o que precisava resolver. E pegou a estrada com o caderno no banco do passageiro. Quando chegou, uma enfermeira o levou pelo corredor até um quarto no segundo andar. Parou na porta e disse que a paciente estava descansando, mas acordada. Lucas bateu de leve antes de entrar. Isabela estava sentada na cama com os travesseiros apoiando as costas. Era a primeira vez que ele a via, e o impacto foi físico. Não porque ela fosse idêntica a Ana, porque não era, mas havia algo nos olhos, na forma como ela virou a cabeça quando ele entrou, que era inconfundivelmente da mesma origem. Aquele jeito de olhar direto, sem desviar, que Ana também tinha. Ela não disse nada por alguns segundos. Ele também não. Era um silêncio estranho. O silêncio de duas pessoas que se conhecem através de uma terceira que não está mais lá. "Você é igual ao que ela descreveu", Isabela disse finalmente. A voz estava cansada, mas firme. "Ela me descreveu para você?" "Várias vezes." Um sorriso fraco, mas genuíno. "Disse que você era teimoso, fechado e completamente incapaz de pedir ajuda, mas que era o homem mais confiável que havia conhecido na vida." Lucas puxou a cadeira ao lado da cama e sentou. "As meninas estão bem." Os olhos de Isabela encheram em menos de 2 segundos. Ela não deixou a lágrima cair. Piscou forte, respirou. "Dona Amélia me disse. Sofia estava cuidando do jardim quando ela ligou. Laura estava dando instruções para a irmã sobre como regar sem encharcar." Isabela deu uma risada curta que virou um soluço no meio. Colocou a mão na boca por 1 segundo. "É exatamente o que ela faria." Lucas ficou em silêncio por um momento. Havia uma pergunta que precisava fazer, e não havia forma gentil de perguntar. "Isabela, o que acontece se você não conseguir sair daqui tão cedo quanto precisa?" Ela baixou a mão e o olhou diretamente. "Foi para isso que te trouxe até aqui." "Eu sei." Lucas inclinou para a frente, com os cotovelos nos joelhos. "Mas preciso ouvir de você, não da carta de Ana, não do caderno, não de Dona Amélia, de você." Isabela respirou fundo. Havia uma dignidade naquele momento que Lucas reconheceu.
O mesmo tipo de dignidade que Ana tinha quando precisava dizer algo difícil, direta, sem drama desnecessário. Sofia e Laura não podem ir para o sistema, ela disse. Não porque o sistema seja monstruoso, mas porque essas meninas passaram pela instabilidade de me ver adoecer. Perderam o pai antes de entender o que isso significava. E agora estão num lugar que minha irmã amava, sendo cuidadas por um homem que ela amava. Tirar isso delas agora seria cruel de um jeito que eu não consigo aceitar. E se eu pedir a tutela provisória? O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas foi o tipo de silêncio que muda alguma coisa. Você faria isso? Isabela perguntou. A voz saiu diferente, menor. Estou perguntando se devo. Lucas respondeu. Porque se for para fazer, faço, mas precisa vir de você. Isabela olhou para a janela por um momento. Lá fora, o céu estava limpo, daquele azul que não combina com conversa difícil, mas aparece assim mesmo. Quando virou de volta para Lucas, havia algo diferente nos olhos dela. Não alívio exatamente. Era mais parecido com o que acontece quando uma pessoa carregou algo pesada por tempo demais, e alguém finalmente chega do outro lado e segura junto. Minha irmã não errou, ela disse baixinho. Ela nunca errou numa escolha importante. Lucas voltou para a casa de campo no final da tarde, com o caderno de Isabela no banco do passageiro e um silêncio dentro do carro que pesava diferente de todos os outros silêncios daquela semana. Havia algo que mudava num homem quando ele parava de processar informação e começava a sentir de verdade. Lucas havia passado 4 dias processando. Agora o processamento havia acabado. Quando entrou no jardim, encontrou Sofia e Laura com Dona Amélia na varanda. As duas estavam sentadas no degrau, cada uma com um copo de suco na mão, ouvindo a senhora contar alguma coisa com gestos largos que faziam as meninas rirem. Era uma cena completamente doméstica, completamente normal, e foi exatamente isso que o pegou desprevenido, a normalidade daquilo. Como se aquele jardim, aquela varanda, aquelas 2 crianças pertencessem ali de um jeito que não precisava de explicação. Sofia foi a primeira a ver ele chegando. Levantou e veio correndo com aquela energia toda de criança que não economiza movimento. O Lucas voltou! Ela gritou para a irmã como se fosse notícia urgente. Laura desceu o degrau com mais calma, com aquele jeito dela de observar antes de agir. Olhou para Lucas com os olhos levemente franzidos. Você foi ver a mamãe? Lucas parou. Olhou para Dona Amélia, que assentiu levemente. Havia contado para as meninas que a mãe estava num lugar se recuperando, com as palavras certas para a idade delas. Voltou o olhar para Laura. Fui. Ela está bem? Está. Ela mandou um abraço para vocês duas. Sofia apertou o copo de suco com as 2 mãos e olhou para o chão por um segundo, com aquela seriedade rápida que criança tem quando sente algo grande, mas não sabe nomear. Depois olhou para cima. Ela disse quando volta. Ainda não sabe, mas está lutando para voltar logo. As 2 se entreolharam. Aquela comunicação silenciosa que Lucas já havia aprendido a respeitar. Depois, Sofia pegou a mão dele, sem cerimônia, sem pedir licença, com a naturalidade de quem já decidiu que aquela mão é de confiança. Então, a gente espera, ela disse simplesmente. E voltou para a varanda como se o assunto estivesse resolvido. Lucas ficou parado no jardim por um momento, com a mão ainda aquecida pelo toque da menina. Dona Amélia o olhava da varanda com aquela expressão de quem entende mais do que diz. Renata Souza chegou no dia seguinte às 9 da manhã em ponto. Bateu no portão com 3 pancadas firmes, aquele tipo de batida que não pede, informa. Lucas abriu antes que ela batesse de novo. Ela estava com uma pasta na mão e uma expressão profissional que não revelava o que pensava. O prazo venceu ontem à noite, ela disse sem preâmbulo. Eu sei. Posso entrar? Lucas abriu o portão. Ela entrou, viu o jardim cuidado, as flores, a varanda com os copos de suco ainda em cima do parapeito de ontem.
Parou por um segundo antes de continuar andando. Um segundo pequeno, mas Lucas percebeu. Sentaram na sala. As meninas estavam no quarto, ainda dormindo. Dona Amélia havia ficado na propriedade para ajudar. Estava na cozinha e o cheiro de pão aquecido vinha pelo corredor. Lucas colocou sobre a mesa os documentos que havia conseguido com o Dr. Marcos. O comprovante de internação de Isabela, o atestado explicando o quadro dela, uma declaração assinada pela própria Isabela, reconhecendo Lucas como responsável temporário das filhas enquanto estivesse impossibilitada. Renata pegou cada folha e leu com atenção. Não apressada, não burocrática, com atenção real. Quando terminou, colocou os papéis sobre a mesa e ficou um momento em silêncio. Isso resolve parte da questão, ela disse, mas não resolve tudo. Uma declaração informal não tem peso legal suficiente para tutela. Preciso de um processo. Estou ciente, já contactei um advogado. A documentação para a tutela provisória está sendo preparada. Renata olhou para ele, não com desconfiança, com aquela avaliação profissional de quem precisa ter certeza. Senhor Lucas, preciso te perguntar diretamente. Você tem condições emocionais de cuidar de 2 crianças de 6 anos enquanto a mãe delas se recupera? A pergunta era justa. Lucas sabia que era justa. Não se ofendeu. Honestamente, não sei. Mas sei que elas não podem ir para lugar nenhum agora. Renata ficou em silêncio por alguns segundos. Antes que dissesse qualquer coisa, um barulho veio do corredor. Passos pequenos, descalços no piso de madeira. Laura apareceu na entrada da sala de pijama, cabelo bagunçado, olhando para os 2 adultos com aquela expressão sonolenta e séria de criança que acordou mais cedo do que queria. Viu Renata. Ficou parada na entrada avaliando. Você é do governo? Ela perguntou diretamente. Renata abriu a boca e fechou. Depois disse com cuidado. Sou assistente social. Meu trabalho é cuidar que crianças estejam bem. Laura considerou isso por um momento. A gente está bem, ela disse com uma convicção que não tinha dúvida. Olhou para Lucas. Tem pão? Dona Amélia está fazendo. A menina assentiu satisfeita e foi para a cozinha sem mais cerimônia. Renata olhou para o corredor vazio por onde Laura havia desaparecido. Quando virou para Lucas, havia algo diferente na expressão dela. Não era mais só profissional. Me conta a história completa, ela disse, e desta vez não era protocolo, era pedido. Lucas contou tudo na ordem, sem omitir. Ana, a irmã que ele não sabia que existia, a chave, a carta, o caderno, Isabela na clínica. Renata ouviu sem interromper, com a pasta fechada sobre o colo, e Lucas percebeu em determinado momento que ela havia parado de tomar notas e estava apenas ouvindo como gente. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um tempo longo. Vou registrar tutela provisória de emergência, ela disse. Com os documentos que você tem e o que acabou de me contar, consigo sustentar isso internamente por até 30 dias, enquanto o processo formal anda. Lucas respirou. Foi o primeiro momento em 4 dias que alguma coisa cedeu. Foi quando o celular dele tocou. Um número que ele não reconhecia. Atendeu. A voz do outro lado era masculina, um pouco apressada, com aquele tom de quem está tentando parecer mais tranquilo do que está. É Lucas Ferreira? O homem que está com as filhas de Isabela? Lucas ficou tenso. Quem fala? Meu nome é Danilo. Eu sou o pai de Sofia e Laura. O silêncio que caiu naquele momento foi diferente de todos os outros. Lucas olhou para Renata, que havia percebido a mudança no rosto dele e estava completamente imóvel. Como você conseguiu esse número? Lucas perguntou, mantendo a voz firme. Isso não importa. O que importa é que são minhas filhas e eu tenho direito de saber onde estão. Você sabia onde estavam quando foi embora? Uma pausa. A situação mudou. Para você. Para elas não mudou nada. Olha, a voz do outro lado ficou mais tensa. Eu não liguei para discutir. Liguei para avisar que vou buscar as minhas filhas, legalmente ou não. Lucas desligou.
Ficou olhando para o celular por um segundo. Depois olhou para Renata com uma calma que custou mais do que pareceu. O pai biológico acabou de se anunciar. Renata abriu a pasta de volta. A expressão profissional havia voltado, mas com uma camada diferente por baixo. Aquela de quem escolheu um lado sem precisar dizer em voz alta. Então, precisamos acelerar esse processo. Foi nesse momento que Dona Amélia apareceu no corredor da cozinha. Estava com as mãos na beira do avental e uma expressão que Lucas nunca havia visto nela. Não era medo, era aquela seriedade de quem lembrou de algo importante no momento exato em que precisava. Lucas, ela disse devagar, tem uma coisa que eu não te contei ainda. Uma coisa que Ana me pediu para guardar até que fosse necessário. Fez uma pausa. Acho que agora é necessário. Lucas se levantou da cadeira. E Renata fechou a pasta e ficou quieta. Ana não ficou parada quando reencontrou Isabela. Dona Amélia continuou. Ela iniciou um processo legal para ser tutora das meninas, caso Isabela não pudesse cuidar delas. Parou quando o problema de saúde se agravou, avançou rápido demais. A senhora respirou fundo. Mas os documentos existem, estão registrados. E o advogado que conduziu o processo ainda tem tudo guardado. O silêncio que se seguiu foi o tipo que muda o rumo de tudo. Renata abriu a pasta de volta devagar. Olhou para Lucas. Se esses documentos existem, mudam completamente o peso legal da sua solicitação de tutela. Lucas olhou para Dona Amélia. Depois olhou para o corredor por onde Laura havia desaparecido minutos antes com aquela pergunta direta e aquela convicção inabalável de 6 anos. A gente está bem. E pela primeira vez em 4 dias, pela primeira vez em 3 anos, Lucas Ferreira sentiu o peso no peito ceder, não desaparecer, ceder, como uma porta que estava trancada há muito tempo e alguém finalmente encontrou a chave certa. Ele sentou de volta na cadeira, cobriu o rosto com as mãos por alguns segundos e chorou, sem avisar, sem pedir licença, sem conseguir segurar mais. Não por Ana, não pelas meninas, não por Isabela, por ele, pelo homem que havia passado 3 anos inteiros sem se permitir precisar de nada e que finalmente havia chegado num lugar onde precisar era a única coisa honesta a fazer. Dona Amélia não disse nada. Renata não disse nada. Às vezes, a coisa mais humana que alguém pode fazer por outra pessoa é simplesmente ficar ali enquanto ela sente o que precisa sentir. O advogado que havia conduzido o processo de Ana se chamava Dr. Heitor Brandão. Tinha um escritório simples no centro da cidade, paredes cobertas de processos encadernados e aquele jeito direto de quem passou décadas lidando com situações que não têm solução fácil. Lucas chegou no dia seguinte cedo, com Renata ao lado. Ela havia decidido acompanhar por conta própria sem que ninguém pedisse. Dr. Heitor os recebeu sem surpresa. Quando Lucas disse o nome de Ana, o advogado ficou quieto por um segundo, abriu uma gaveta do arquivo e retirou uma pasta grossa com elástico na borda. Colocou sobre a mesa com aquele cuidado de quem manuseia algo que tem peso além do papel. Eu guardei porque ela pediu, ele disse. Disse que um dia alguém viria buscar. A pasta continha o processo incompleto de tutela que Ana havia iniciado meses antes de partir. Havia formulários preenchidos com a letra dela, declarações, documentos de Isabela que ela havia conseguido reunir naquele período de reencontro. O processo havia parado na metade quando a saúde de Ana não permitiu mais continuar. Mas o que existia era suficiente para estabelecer intenção legal clara. Renata leu cada folha com atenção. Doutor, Heitor explicou o que podia ser aproveitado e o que precisaria ser atualizado. Lucas ficou em silêncio ouvindo, com aquela concentração de quem está construindo alguma coisa e não pode errar na fundação. Com isso e com a declaração de Isabela, Dr. Heitor concluiu: temos base sólida para a tutela provisória imediata e para iniciar o processo definitivo. O tempo vai depender do juiz. Fez uma pausa. E de se alguém contestar.
Alguém vai contestar, Lucas disse. O advogado olhou para ele. O pai ligou ontem. Avisou que viria buscar as meninas. Dr. Reitor fechou a pasta devagar. Então precisamos ser mais rápidos que ele. Não foram. Danilo chegou antes do que Lucas esperava. 2 dias depois, Lucas estava no jardim com Sofia e Laura. As duas tentavam ensinar um passarinho que havia pousado na cerca a ficar quieto, o que não estava funcionando, quando um carro parou na frente do portão. Um homem desceu. 40 e poucos anos, ombros tensos, com aquela postura de quem chegou preparado para uma disputa. Lucas foi até o portão antes que ele batesse. Os dois ficaram separados pelo ferro do portão, se olhando. Danilo, Lucas disse, você deve ser Lucas. O homem olhou por cima do ombro dele em direção ao jardim. Quando viu as meninas na cerca, algo passou pelo rosto dele. Lucas não soube nomear. Não era afeto, era mais parecido com reconhecimento, a expressão de quem vê algo que sabe que é seu, mas não sabe bem o que fazer com isso. Elas não sabem quem você é, Lucas disse em voz baixa. São minhas filhas. Foram suas filhas quando foi embora? Danilo endureceu. Isso não é da sua conta. Passou a ser. Lucas não abriu o portão. O que você quer? Já disse, quero as minhas filhas de volta. Por que agora? A pergunta ficou no ar. Danilo não respondeu de imediato, e esse silêncio disse mais do que qualquer resposta teria dito. Lucas havia feito a pergunta certa, e os dois sabiam disso. Isso vai ser resolvido na justiça, Danilo disse finalmente. Pode ter certeza. Ele voltou para o carro e foi embora. Lucas ficou parado no portão por alguns segundos antes de se virar. Sofia estava olhando para ele da cerca com o passarinho esquecido. Quem era? Ela perguntou. Alguém que veio falar comigo, Lucas respondeu. Já foi. A menina considerou isso por um segundo. Depois voltou para o passarinho como se fosse o assunto mais importante do mundo. Lucas respirou fundo e foi ligar para Dr. Heitor. O processo se moveu rápido, mais rápido do que Lucas esperava, mais devagar do que ele precisava. Danilo havia contratado um advogado e entrado com pedido de guarda unilateral, argumentando ser o pai biológico com direito legal sobre as filhas. Era um argumento que existia no papel, e no papel, antes das provas, tinha peso. Lucas passava os dias entre o escritório de Dr. Heitor, o telefone com Renata e a casa de campo onde Sofia e Laura viviam alheias à batalha que acontecia em torno delas. Isso era intencional. Lucas havia decidido que aquelas meninas não carregariam o peso daquilo. Que enquanto ele lutasse lá fora, elas teriam jardim, pão de manhã, Dona Amélia contando histórias na varanda. Isabela acompanhava tudo da clínica. Lucas ligava todo dia, às vezes 2 vezes. Ela ouvia, fazia perguntas precisas, chorava quando achava que ele não percebia, mas percebia, porque a respiração mudava de um jeito específico. Numa dessas ligações, ela disse algo que ele não esqueceu. Danilo nunca quis ser pai. Ele quer ganhar. Tem diferença. Eu sei, Lucas respondeu. Não deixa ele ganhar, Lucas. Não vou. A reviravolta veio de onde Lucas não esperava. Dr. Heitor havia pedido o histórico completo da relação de Danilo com Isabela. Documentos, registros, qualquer papel que estabelecesse ou negasse presença ativa na vida das meninas. Foi nessa busca que o advogado encontrou algo que Isabela havia mencionado no caderno de forma vaga, sem dar detalhes, como se fosse um capítulo da vida que ela preferia não revisitar. Antes do nascimento das gêmeas, quando a relação com Danilo já estava se desfazendo, Isabela havia assinado um acordo. Um termo particular, redigido por um advogado que Danilo havia contratado na época, no qual ela declarava assumir responsabilidade integral pelas filhas, em troca de uma compensação financeira que ele havia oferecido. O documento tinha linguagem cuidadosa, mas a intenção era clara. Danilo havia se retirado formalmente da vida daquelas crianças antes mesmo de elas nascerem. Quando o Dr. Heitor colocou o documento sobre a mesa na frente de Lucas,
Os dois ficaram em silêncio por um momento. Ele assinou isso, Lucas disse. Assinou e reconheceu firma. O advogado bateu levemente o dedo sobre o papel. Isso não é renúncia formal de paternidade nos termos legais completos, mas estabelece de forma inequívoca que ele abriu mão voluntariamente do exercício da paternidade. Combinado com os anos de ausência, sem contato, sem pensão, sem nenhum registro de presença na vida delas, isso muda completamente o peso do caso. Lucas pegou o documento e leu. A linguagem era fria, burocrática, daquele tipo que tenta disfarçar o que realmente está sendo feito por trás das palavras técnicas. Mas o que estava sendo feito era claro. Um homem havia colocado preço na ausência e achado que isso era o fim. Ele não contou para o advogado dele que isso existia, Lucas disse. Não contou. Ou esperava que não aparecesse. Dr. Heitor fechou a pasta. Vamos apresentar isso na audiência. A audiência aconteceu numa manhã de céu encoberto, numa sala pequena do fórum, com cadeiras de plástico e uma mesa comprida. Lucas chegou com o Dr. Heitor. Danilo estava do outro lado com o advogado dele, sem olhar para Lucas, com aquela rigidez de quem sabe que o chão pode ceder, mas ainda não sabe onde. O juiz era um homem de cabelos completamente brancos e voz pausada, que lia cada documento com uma atenção que não aceitava pressa. Leu o processo de Ana, leu a declaração de Isabela, leu o atestado de Renata. E então chegou ao documento que Dr. Heitor havia encontrado. Leu devagar, sem expressão. Depois colocou o papel sobre a mesa e olhou para o advogado de Danilo. O seu cliente tinha conhecimento deste documento quando entrou com o pedido de guarda? O advogado de Danilo ficou visivelmente desconfortável. Cochichou algo com Danilo, que respondeu olhando para a mesa. Preciso de uma resposta em voz alta, o juiz disse. Sim, meritíssimo, o advogado respondeu. Tinha conhecimento. O silêncio que se seguiu foi o tipo que ocupa a sala inteira. Lucas olhou para Dr. Heitor, que estava com a expressão de quem não demonstra o que sente, mas por dentro sabe que virou. O juiz juntou os documentos em ordem, bateu levemente sobre a mesa para alinhar as folhas e olhou para os dois lados. Vou suspender a audiência por 15 minutos. Quando voltarmos, quero as partes com disposição para ouvir a orientação do juízo sobre o melhor caminho para essas crianças. Olhou diretamente para Danilo. O melhor caminho para essas crianças, não para os adultos envolvidos. Danilo não respondeu, mas pela primeira vez, desde que haviam chegado, ele parou de olhar para a mesa e olhou para a janela. Lucas não soube o que aquele homem estava pensando, mas viu, naquele perfil de quem olha para longe sem ver nada, alguém que havia escolhido o caminho errado e finalmente estava chegando no fim dele. E do lado de fora daquela sala, a 3 quilômetros dali, 2 meninas de 6 anos regavam flores num jardim que havia sido plantado por amor, sem saber que naquele momento a vida delas estava sendo decidida por um homem que havia aprendido, tarde e às duras penas, que algumas escolhas não têm volta. O juiz voltou à sala exatamente 15 minutos depois. Sentou, organizou os papéis à frente com aquela calma de quem já decidiu, mas sabe que o peso do momento pede respeito. O silêncio na sala era do tipo que ninguém ousa quebrar. Antes de comunicar a orientação do juízo, ele disse: vou ler um trecho de um documento que faz parte deste processo. Abriu uma folha. Lucas reconheceu. Era uma página do caderno de Isabela, que Dr. Heitor havia incluído como anexo na documentação. O juiz ajustou os óculos e leu em voz alta, com aquela dicção pausada de quem entende que as palavras precisam de espaço para pousar. Deixei minhas filhas no único lugar do mundo onde sabia que estariam seguras. Não porque fosse fácil. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Mas uma mãe faz o que precisa ser feito quando não tem mais força para fazer sozinha. Lucas Ferreira nunca me conheceu. Nunca viu minha face.
Mas minha irmã passou os últimos meses dela me contando sobre ele. E eu aprendi que existem pessoas que a gente conhece pelo coração antes de conhecer de verdade. Peço ao juízo que considere não apenas o que a lei diz, mas o que Sofia e Laura precisam. Elas precisam de continuidade, precisam do jardim onde minha irmã plantou flores. Precisam de um homem que ficou, mesmo sem ter obrigação nenhuma de ficar. O juiz fechou a folha, olhou para os dois lados da sala. Danilo estava com os olhos fixos na mesa, com o advogado ao lado que havia parado de tomar notas. O pedido de guarda unilateral apresentado pelo requerente, o juiz disse com voz firme, não encontra respaldo nas provas apresentadas. A existência do termo particular, assinado antes do nascimento das crianças, combinada com a ausência total e documentada de qualquer vínculo afetivo ou material ao longo de toda a vida delas, torna esse pedido juridicamente insustentável e factualmente incompatível com o melhor interesse das menores. Fez uma pausa. A tutela provisória requerida por Lucas Ferreira, fundamentada nos documentos iniciados pela falecida Ana, na declaração da genitora Isabela e no parecer da assistente social Renata Souza, é deferida com efeito imediato. Olhou para Lucas. O processo de tutela definitiva seguirá tramitação regular, mas a partir de hoje essas crianças têm um lar legal. Lucas não conseguiu responder. Assentiu uma vez, com aquela contenção de quem está usando toda a energia disponível para não desmoronar numa sala de audiência. Do outro lado da mesa, Danilo levantou sem olhar para ninguém e saiu. Não havia mais nada a dizer, e talvez, em algum lugar fundo que só ele tinha acesso, houvesse até um alívio que ele nunca admitiria em voz alta. Algumas pessoas fazem o pedido errado porque não sabem pedir o que realmente precisam. Lucas não perdeu tempo tentando entender isso. Havia coisas mais importantes esperando. Dr. Reitor apertou a mão de Lucas na saída do fórum com aquele aperto firme de quem não precisa de palavras. Renata estava no corredor, encostada na parede, com os braços cruzados e uma expressão que tentava ser profissional e não estava conseguindo completamente. Parabéns, ela disse quando Lucas passou por ela. Obrigado, por tudo. Ela balançou a cabeça levemente, como quem descarta o agradecimento, mas o recebe ao mesmo tempo. Vai ser um processo longo ainda. Tutela definitiva leva tempo. Eu sei, mas você não vai desistir. Não era pergunta. Lucas olhou para ela. Não. Renata assentiu e foi embora pelo corredor com aquele passo de quem tem o próximo caso esperando. Mas Lucas viu, antes que ela virasse a esquina, que ela tirou os óculos por um segundo e passou o dorso da mão rapidamente pelo canto do olho. Viu e não disse nada. Algumas coisas são mais bonitas quando ficam sem comentário. Isabela recebeu a notícia pelo telefone ainda dentro da clínica. Lucas ligou do estacionamento do fórum, sentado no carro com a chave na mão, mas sem conseguir dar a partida ainda. Ela atendeu no segundo toque. Deu certo, ele disse. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Depois veio um som que Lucas nunca havia ouvido de Isabela. Não era choro exatamente. Era aquele tipo de respiração que acontece quando o corpo inteiro solta algo que estava segurando há tempo demais. Como uma fechadura que abre depois de muito tempo enferrujada. Deu certo, ela repetiu, a voz saindo fina. Tutela provisória deferida. O processo definitivo vai levar mais tempo, mas as meninas estão seguras legalmente a partir de hoje. Lucas. A voz dela saiu diferente. Minha irmã sabia o que estava fazendo. Ele ficou em silêncio por um momento. Sabia. Obrigada. Não me agradeça. Cuida de você para sair logo daí. Uma pausa. Estou melhorando. O médico disse que em algumas semanas posso ir para casa. Para a casa de campo, Lucas disse. Não havia planejado dizer aquilo. Saiu. Enquanto precisar. Isabela não respondeu imediatamente. Quando falou foi apenas... Tá bom. 2 palavras, mas continham tudo.
Lucas chegou à propriedade no final da tarde com o céu cor de laranja sobre o campo e aquela luz específica de fim de dia que faz qualquer lugar parecer mais suave do que é. Antes de abrir o portão, ficou um segundo parado do lado de fora, olhando para a casa. A mesma casa que havia evitado por 3 anos, a mesma que havia chegado querendo só silêncio e havia encontrado o barulho mais inesperado do mundo. Empurrou o portão. Sofia estava no jardim, com uma regadora maior do que ela, tentando regar as flores com aquela determinação desastrosa de criança que não pede ajuda por princípio. Laura estava sentada na borda do canteiro, observando com os braços cruzados, e aquele olhar de especialista que era completamente dela. "Você está molhando demais o lado esquerdo", Laura disse para a irmã. "Estou fazendo igual a Dona Amélia faz." "Dona Amélia não faz assim." "Faz sim." "Não faz." Lucas parou no meio do jardim e ficou olhando para as duas. Elas discutiam com aquela seriedade absoluta de quem está resolvendo um problema de importância mundial. A regadora era enorme, as flores estavam tortas de água, e tudo aquilo era a coisa mais perfeita que ele havia visto em muito tempo. Sofia levantou os olhos e viu ele parado. "Lucas, volta quando?" Como se ele tivesse saído para comprar pão. "Agora." "A gente regou", ela anunciou com orgulho. "Eu vi." "Eu reguei", Sofia corrigiu. Laura só ficou olhando. "Eu estava supervisionando", Laura disse com dignidade. Lucas se agachou no meio do jardim, no mesmo gesto do primeiro dia. Aquele gesto que havia virado a cena da thumbnail, o momento em que tudo começou. Ficou na altura das duas e olhou para elas. Sofia com a regadora ainda na mão, Laura com os braços ainda cruzados. 2 meninas de 6 anos que haviam chegado ao mundo dele sem avisar e sem pedir licença e que, sem fazer nada além de existir, haviam destravado alguma coisa que ele havia trancado sem perceber. "Tenho uma coisa para contar para vocês duas", ele disse. As meninas se olharam, depois olharam para ele. "A mamãe de vocês está melhorando e em algumas semanas ela vem para cá." Sofia soltou a regadora no chão com um baque e jogou os braços em volta do pescoço de Lucas com uma força que não combinava com o tamanho dela. Lucas segurou. Laura chegou 1 segundo depois, mais quieta, sem o mesmo impulso da irmã, mas igualmente certa. Encostou a cabeça no ombro dele e ficou ali, sem dizer nada. Os 3 ficaram assim por um tempo que Lucas não mediu. Com o cheiro de terra molhada e flores em volta, com o fim do dia dourando tudo, com o barulho do campo ao longe. Dona Amélia apareceu na varanda e ficou parada olhando para aquela cena. Não disse nada. Colocou a mão sobre o coração por 1 segundo e foi para dentro. Algumas coisas são grandes demais para comentário. Dias depois, numa manhã com sol de quem não pede desculpa por existir, Sofia entrou correndo pela sala com um papel na mão chamando por Lucas, em volume desnecessário para o tamanho da casa. Ele estava na cozinha com um café e se virou quando ela chegou ofegante na entrada. "Fiz um desenho", ela anunciou, estendendo o papel com as 2 mãos como quem entrega algo oficial. Lucas pegou. Era o jardim. Feito com giz de cera, com aquela perspectiva generosa que criança tem onde tudo cabe e nada precisa ser proporcional. Flores de todas as cores, a casa ao fundo, o céu com um sol de 8 pontas, e 4 figuras no meio do jardim, 2 pequenas, uma média, uma grande. Embaixo, com aquela letra de quem está aprendendo a escrever e ainda aperta demais o lápis, 3 palavras: minha família. Lucas olhou para o desenho por um tempo longo. Depois olhou para Sofia, que estava esperando com aquela expectativa intensa de criança que entregou algo importante e precisa saber o que o outro achou. Ele dobrou o joelho, ficou na altura dela e disse a única coisa verdadeira que havia para dizer. "É muito bonito." Sofia sorriu. Aquele sorriso largo, sem cálculo, que só a infância consegue fazer, e saiu correndo de volta para o jardim, gritando para a irmã que Lucas tinha gostado. Lucas ficou parado no meio da sala com o desenho na mão.
Olhou pela janela para o jardim onde as duas já estavam de volta às flores, discutindo sobre algo que ele não precisava entender para saber que estava tudo bem. Dobrou o desenho com cuidado e colocou no bolso do peito. Depois foi para o jardim. O amor não avisa quando chega. Não pede hora marcada, não escolhe o momento certo, não espera você estar pronto. Às vezes, ele aparece num quintal fechado, na forma de duas meninas descalças entre as flores, com uma frase simples que para o mundo inteiro: você demorou. A mamãe disse que você ia vir. E a vida, aquela que você achou que havia acabado, recomeça.